Aberturas demarcadas. Apontamentos palpitantes sob a perspectiva espírita. Jorge Sen. Dedicatórias. Nestas épocas de grandes perturbações espirituais que ocorrem no seio do mundo espírita, Jorge Sen, o combativo escritor espírita, vem reforçar as diretrizes do mestre de Lyon, que sempre buscou o bom senso na compreensão dos problemas espirituais para alavancar o progresso da humanidade. Irmãos W. Explicação preliminar. Jorge Sen, escritor espírita, analisa temas da atualidade tendo como objetivo a difusão da doutrina espírita, destacando na medida do possível os ditames da reencarnação e da imortalidade da alma. Seus artigos sugerem melhor entendimento da vida mortal e devem ser apreciados por pessoas que não se contentam com superficialidade da vida regida pela tirania do materialismo. Aos nobres e grandes espíritos que me revelaram o mistério augusto do destino, a lei do progresso e imortalidade, cujos ensinos consolidaram em mim o sentimento da justiça, o amor de sabedoria, o culto do dever, cujas vozes dissiparam as minhas dúvidas, apaziguaram as minhas inquietações, as almas generosas que me sustentaram na luta, consolaram na prova, e elevar o meu pensamento até as alturas luminosas em que se assenta a verdade, eu dedico estas páginas. Leon Denis. Apresentação do autor. Jorge Luiz Sen nasceu no antigo estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, no dia 18 de agosto de 1951. Vive a vida inerente àqueles que vieram ao mundo a fim de despertar para um projeto mais alto, acima dos prazeres da terra. Teve uma infância pobre, de pais separados, com mais 2 irmãos. Na juventude teve seu primeiro contato com fatos da mediunidade através de uma incorporação de seu irmão mais novo. Ficou impressionado, pois sabia que o irmão seria incapaz de dissimular um fenômeno de tal magnitude. Aquele episódio o levaria, mais tarde, a chegar às portas dos princípios codificados por Allan Kardec. Aos 20 anos de idade ingressou, por concurso, no serviço público, onde até hoje permanece. Foi durante 5 anos diretor do Inmetro no estado de Mato Grosso. Executou serviços profissionais junto à Universidade de Brasília, durante 4 anos, na condição de coordenador de provas práticas de concursos públicos realizados pelo CESP. Consorciou-se com Maria Eleusa aos 26 anos de idade. É pai de 4 filhos, sendo uma das filhas, a mais velha, portadora de lesão cerebral. Na maturidade da vida teve oportunidade de fazer cursos superiores. Possui a licenciatura de História e Geografia pelo Uniceub, Centro Universitário de Brasília. Sua vida espírita nesses mais de 30 anos de doutrina perfez conteúdos de muitas faculdades. Participou da fundação de alguns centros espíritas em Brasília e Cuiabá MT, onde teve publicado, em 1991, o livro Praeiro, Peregrino da Terra do Pantanal. Começou seu trabalho de divulgação ainda jovem em todo o DF. Engajou como articulista espírita, tornando-se sólido esse fato em Cuiabá, quando publicava Luz na Mente, um periódico que veio satisfazer o seu ideal na divulgação espírita. Foi redator e diretor do jornal União da Federação Espírita do DF. Vinculado a vários órgãos divulgadores da doutrina espírita, a exemplo de reformador da FEI, o Espírita do DF, o Médium de Juiz de Fora, MG e palestrante nos mais diferentes lugares de DF, tem a oportunidade de levar a mensagem espírita a cidades próximas de Brasília, como Anápolis, Cidade Ocidental e outras. Sua diretriz inabalável continua sendo o compromisso de fidelidade a Jesus e a Kardec. Maria Eleusa de Castro, esposa de Jorge Sen. Prefácio. A vida moral. Todo ser humano traz os rudimentos da lei moral gravados em si. É neste mundo mesmo que ela recebe um começo de sanção. Qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma,
As más ações, pelo contrário, trazem, muitas vezes, amargores e desgostos em sua passagem. Mas essa sanção, tão variável segundo os indivíduos, é muito vaga, muito insuficiente do ponto de vista da justiça absoluta. Eis porque as religiões transferiram para a vida futura, para as penas e recompensas que ela nos reserva, a sanção capital de nossos atos. Ora, tais dados, carecendo de base positiva, foram postos em dúvida pela maioria das massas, pois, embora tivessem eles exercido uma séria influência sobre as sociedades da Idade Média, já agora não bastam para desviar o homem dos caminhos da sensualidade. Antes do drama do Gólgota, Jesus havia anunciado aos homens um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que devia restabelecer e completar o seu ensino. Esse Espírito de Verdade veio e falou à terra, por toda parte fez ouvir a sua voz. 18 séculos depois da morte do Cristo, havendo-se derramado pelo mundo a liberdade de palavra e de pensamento, tendo a ciência sondado os céus, desenvolvendo-os a inteligência humana, a hora foi julgada favorável. Legiões de espíritos vieram ensinar a seus irmãos da terra a lei do progresso infinito e realizar a promessa de Jesus, restaurando a sua doutrina, comentando as suas parábolas. O Espiritismo dá-nos a chave do Evangelho e explica seu sentido obscuro ou oculto. Mas ainda, traz-nos a moral superior, a moral definitiva, cuja grandeza e beleza revelam sua origem sobre-humana. Para que a verdade se espalhe simultaneamente por todos os povos, para que ninguém a possa desnaturar, destruir, não é mais um homem, não é mais um grupo de apóstolos que se encarrega de fazê-la conhecida da humanidade. As vozes dos espíritos proclamam-na sobre todos os pontos do mundo civilizado e, graças a esse caráter universal, permanente, essa revelação desafia todas as hostilidades, todas as inquisições. Pode-se destruir o ensino de um homem, falsificar e aniquilar suas obras, mas quem poderá atingir e repelir os habitantes do espaço? Estes aplanarão todas as dificuldades e levarão a preciosa semente até as mais escuras regiões. Daí a potência, a rapidez de expansão do Espiritismo, sua superioridade sobre todas as doutrinas que o precederam e que lhe prepararam a vinda. Assim, pois, a moral espírita edifica-se sobre os testemunhos de milhões de almas que, em todos os lugares, vêm, pela interferência dos médiuns, revelar a vida de além-túmulo, descrever suas próprias sensações, suas alegrias e suas dores. A moral independente, essa que os materialistas tentaram edificar, vacila ao sabor dos ventos, por falta de base. A moral das religiões, como incentivo, adstringe-se sobretudo ao terror, ao receio dos castigos infernais, sentimento falso, que só pode rebaixar e deprimir. A filosofia dos espíritos vem oferecer à humanidade uma sanção moral consideravelmente elevada, um ideal eminente, nobre e generoso. Não há mais suplícios eternos, a consequência dos atos recai sobre o próprio ser que os pratica. O espírito encontra-se em todos os lugares tal como ele mesmo se fez. Se violenta a lei moral, obscurece sua consciência e suas faculdades, materializa-se, agrilhoa-se com suas próprias mãos. Mas, atendendo à lei do bem, dominando as paixões brutais, fica aliviado e vai se aproximando dos mundos felizes. Sob tais aspectos, a lei moral impõe-se como obrigação a todos os que não descuram dos seus próprios destinos. Daí a necessidade de uma higiene da alma que se aplique a todos os nossos atos e conserve nossas forças espirituais em estado de equilíbrio e harmonia. Se convém submetermos o corpo, este invólucro imortal, este instrumento perecível, às prescrições da lei física que o mantém em função, urge desde já vigiarmos o estado dessa alma que somos nós, como é o indestrutível de cuja condição depende a nossa sorte futura. O Espiritismo fornece-nos os elementos para essa higiene da alma.
O conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento e a elevação do homem. Quem sabe aonde vai pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. As doutrinas negativistas obscurecem a vida e conduzem, logicamente, ao sensualismo e à desordem. As religiões, fazendo da existência uma obra de salvação pessoal, muito problemática, consideram-na de um ponto de vista egoísta e acanhado. Com a filosofia dos espíritos, modifica-se, alarga-se a perspectiva. O que nos cumpre procurar já não é a felicidade terrestre, pois neste mundo a felicidade não passa de uma quimera, mas, sim, a melhoria contínua. O meio de a realizarmos é a observação da lei moral em todas as suas formas. Com esse ideal, a sociedade é indestrutível, desafia todas as vicissitudes, todos os acontecimentos. Avigora-se nos infortúnios e encontra sempre meios para, no seio da adversidade, superar-se a si mesma. Privada de ideal, acalentada pelos sofismas dos sensualistas, a sociedade só poderá esperar o enfraquecimento. Sua fé no progresso e na justiça extingue-se com sua noção de virilidade. Muito em breve, será um corpo sem alma e, fatalmente, tornar-se-á vítima dos seus inimigos. Ditoso quem, nesta vida cheia de trevas e embustes, caminha corajosamente para o fim almejado, para o ideal que descortina, que conhece e do qual está certo. Ditoso quem, inspirado em boas obras, se sente impelido por um sopro do Altíssimo. Os prazeres são-lhe indiferentes, as tentações da carne, as miragens enganosas da fortuna não mais dispõem de ascendência sobre ele. Viajor em marcha, só aspira ao seu alvo e para ele se lança. São Paulo, 14 de junho de 2015. Irmãos W. e Jorge Sen. 1. Tiranias. Queira Deus que minhas ponderações não sejam premonitórias. Na qualidade de escritor espírita confirmo que sou apolítico sob o ponto de vista partidário, porém avaliando diariamente os noticiários nacionais e internacionais sobre a liberdade humana, apesar de revelar uma brutal aberração, não há como ignorar que a escravidão, sobretudo ideológica e política, ainda acontece em diversas partes do mundo, mormente nos países socialistas, unipartidários, a exemplo da República Popular da China, República de Cuba, República Socialista do Vietnã, República Democrática Popular da Coreia, República Democrática Popular de Laos, Venezuela. Alguns atores que detêm as rédeas do poder atualmente no Brasil, há meio século, alastraram o terror, a violência, a morte, o motim e a desobediência à ordem constitucional da época. Curiosamente, sob um cenário de guerrilha subversiva, em pleno regime militar, o mestre Chico Xavier participou do programa Pinga Fogo, apresentado pela TV Tupi, Canal 4, em 21 de 12 de 1971. Dentre as enxurradas de perguntas dirigidas ao médium de Uberaba saliento a questão abaixo, por duas razões. Primeiro, por serem ponderações do maior brasileiro de todos os tempos. Segundo, por ser tema que remete à atual e preocupante conjuntura cultural, política, econômica e principalmente social na pátria do Evangelho. O jornalista Saulo Gomes indagou: o que pensam os benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, regime militar, seja no terreno político ou social? Chico Xavier, o mineiro do século XX, esclareceu com equilíbrio, patriotismo e sem coerção, a posição atual, sob controle das Forças Armadas Nacionais, do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras, porque a nossa democracia está guardada por forças armadas, que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. O médium de Uberaba enfatiza a oração que, segundo ilustra, não é apenas endereçar palavra ou pensamento a Deus em súplica, significa do mesmo modo discursar e expor os pontos de vista,
pois a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo, posto que cada um ora segundo as suas crenças. Esclarece o pupilo de Emanuel, sem qualquer expressão eufemística, que a posição atual do Brasil, regime militar, é a das mais dignas e das mais encorajadoras para a democracia, pois está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de ideologia vinculadas à desagregação, referência ao totalitarismo de esquerda. Precisamos honorificar a posição atual daqueles militares honrados que atualmente nos governam. O mais ilustre filho de Pedro Leopoldo reenfatiza a necessidade da prece. Devemos orar e juntarmos os nossos pensamentos, a fim de que a união seja preservada dentro das Forças Armadas. Com isso manteremos o pleno direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, permitir as nossas opiniões em matéria de vivência particular ou coletiva. Com todo respeito e sem nenhuma ideia de bajulação, nas minhas confabulações com os espíritos amigos do Brasil rogo para que tenhamos a custódia das Forças Armadas Nacionais e que os incorruptíveis militares continuem nos auxiliando como sempre. Isso para que não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. Muitas das vezes acreditamos que as Forças Armadas Nacionais devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerâncias, nas ocasiões de guerra. Precisamos resguardar os nossos corações para que essas ideias, subversivas, não infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva e venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Vamos agradecer a situação atual, sob controle das Forças Armadas Nacionais, do Brasil porque o país desfruta de ordem. Nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos perder a ordem, porque a ordem é como a luz do sol, de tanto receber a luz do sol, muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós somos brasileiros, não devemos proceder em moldes da insensatez. Reverenciemos aqueles militares honestos, que estão guardando o sentido da ordem no Brasil, em fazendo com que cada um de nós possamos desfrutar esse benefício da paz em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, lembrando sempre que só não podemos desfrutar uma espécie de liberdade, aquela liberdade ilusória que prejudica a comunidade. Não podemos prejudicar a ninguém e muito menos a sociedade. Como depreende-se do exposto acima, tão somente transcrevemos um depoimento de Francisco Cândido Xavier, que a rigor, apenas reproduziu verbalmente as orientações advindas dos benfeitores espirituais. Um fidedigno seguidor do Evangelho não é necessariamente de direita ou de esquerda, apenas um cristão, isso é tudo. Todavia, podemos e devemos sim fazer análise de contexto. Em pleno século XXI, percebemos seres impetuosos que permanecem navegando sobre águas desassossegadas dos oceanos ideológicos, materialistas, na pátria do cruzeiro. Identificamos no horizonte densas nuvens ameaçadoras prenunciando tormentas. Contudo, Jesus permanece no comando. Por isso a sociedade precisa caminhar firmemente em direção à paz, cuja flâmula deve fulgurar a legenda da liberdade coletiva ou individual, não obstante seja a liberdade humana concernente à concessão misericordiosa do governador do planeta. Jamais permita Deus que nessa marcha surjam as armadilhas do viés ideológico da ditadura de esquerda ou de direita. Contudo, se não orarmos, exorando a intervenção amorosa de Jesus, ao benefício do Brasil, da América Latina e da Terra, provavelmente em breve futuro, todos estaremos sob o tacão de chumbo da ditadura e legalmente seremos proibidos, isso mesmo, proibidíssimos, de anunciar com liberdade os conceitos da terceira revelação, exatamente como ocorre na China, Coreia do Norte com extremas restrições em Cuba.
Os compactos indícios estão sob nossos olhos, mas aos que vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Em verdade, os impetuosos, descompromissados com o Evangelho de Jesus, são agressivos, constroem facções suprapartidárias, aparelham os poderes executivo, legislativo e judiciário, e conquistam foros de absoluto poder cada vez mais possante e contraditório, sob os auspícios da abominável e institucionalizada corrupção. Os prováveis indicativos de desordem social raiam em cada milímetro na pátria do Cruzeiro do Sul, cuja soberania entendemos estar sob riscos iminentes. Debaixo da alquebrada ladainha de socorrer os pobres, leia-se aliená-los, aos que alicerçam as bases para a perpetuação do ambicionado poder absoluto, como já ocorre em alguns países latino-americanos. Oremos, deprequemos, imploremos abundantemente, para que os assuntos aqui expostos sejam apenas arrebatamentos ilusórios do autor. Observemos que tudo na pátria do Evangelho está em perfeita ordem. Exageros à parte, queira Deus que minhas argumentações não sejam premonitórias. Obviamente não estamos declarando que o regime militar seja hoje a mais eficiente solução para a pacificação social. Entretanto, as Forças Armadas Nacionais devem permanecer atentas, até porque a liberdade política de um povo não se pode manipular sem gravíssimas consequências. A omissão nunca foi boa conselheira para quem deseja a ordem social. É contraproducente cruzarmos os braços acreditando que os anjos celestiais benfeitores irão providenciar o que nos compete fazê-lo. Sou apolítico, não me atrevo a adentrar os pórticos de qualquer militância de ideologia partidária, todavia não me permitirei eximir de participar, se necessário for, seja pelas redes sociais, seja pelos pacíficos manifestos populares, como no caso da Marcha pela Vida, e outros legítimos mecanismos de pressão popular, e cooperar com amor e ação no bem, visando um Brasil e um mundo melhor, auxiliando, inclusive com minhas orações, os que têm o compromisso político para construir uma sociedade mais harmônica, organizada sob os auspícios da legítima liberdade e da paz social. 2. Os cálices vivos dos mortos. O álcool é a droga legalizada preferida entre muitos jovens, e a faixa etária para o início do consumo tem sido cada vez mais baixa nos últimos anos. Enquanto que na década de 1960 a média de idade para início do consumo de álcool era de 17 anos, nos últimos 15 anos essa média caiu para 14. Obviamente, quanto mais cedo é o início do consumo de bebidas alcoólicas, mais precoces são as confusões sociais, educacionais conexas à saúde nessa população. Há unanimidade entre os médicos de que o corpo de um adolescente não está preparado para a ingestão de bebidas alcoólicas e que não existem doses seguras para o consumo. Pior, para os adolescentes, que estão passando pelo período de crescimento, em que todas as células do corpo estão se desenvolvendo, o álcool envenena todas essas células e pode acarretar danos a todos os órgãos em formação. Além do consumo de bebidas alcoólicas ser cada vez mais precoce, tem-se reconhecido que muitos adolescentes que bebem costumam beber pesadamente, comumente ingerindo cerca de 70 gramas de álcool, equivalente a algo como 5 latas de cerveja, ou mais por ocasião de festinhas. Em Juína, Mato Grosso, Gerry Tamborim, de 16 anos, morreu após ingerir bebidas alcoólicas, na brincadeira do vira-vira durante uma festa. Ser adolescente é um fator de risco, e com bebidas alcoólicas não se pode brincar, pois elas sempre poderão trazer trágicas consequências contra a própria vida. As motivações que levam um jovem como Gerry a tais insanidades normalmente estão ligadas a pressões dos amiguinhos, a obrigação de abafar as inibições e curtir mais o tempo e sobretudo a pretensão de ficar alto. A justificativa geral dos adolescentes para o consumo da bebida durante as saídas é a construção da coragem. O álcool bloqueia a inibição.
Coisas que uma pessoa não faria sóbria, ela faz alcoolizada. E isso é um grande risco. Essas são algumas das principais razões entre os jovens para fazer uso de bebidas. Correntemente, jovens de ambos os sexos frequentam os mesmos ambientes, são menos sujeitos às críticas devido a comportamentos relacionados ao beber, sustentam crenças mais liberais e assumem plena igualdade de posições. Sob o ponto de vista espírita, cada espírito, encarnado ou desencarnado, tem o seu padrão vibratório. O espiritismo confirma que os semelhantes se atraem. O uso de álcool e outras drogas produz um atrativo irresistível para os espíritos que desencarnaram na condição de viciados nessas substâncias. Os desencarnados passam a acompanhar seus amigos encarnados quando estes fazem uso de drogas. Estimulam neles o uso cada vez mais contínuo e em maiores doses. Não faltam exemplos na literatura espírita de como os encarnados são utilizados docilmente pelos desencarnados viciados. Tornam-se verdadeiras marionetes em suas mãos. Ou, na expressão da espiritualidade se referindo aos bebedores contumazes, tornam-se cálices vivos dos mortos. Mesmo o uso moderado do álcool, aceito pela sociedade e recomendado por alguns médicos, provavelmente os que gostam de beber, pode ser inofensivo para algumas pessoas, mas é fato que o uso do álcool acompanha o espírito a inúmeras reencarnações, pois o homem utiliza o álcool, ou é utilizado por ele, desde a pré-história. Um hábito de tanto tempo só pode ser considerado um vício. Ao renascermos trazemos conosco os remanescentes de nossas faltas como raízes congênitas dos males que nós mesmos plantamos, a exemplo da síndrome de Down, da hidrocefalia, da paralisia, da cegueira, da epilepsia secundária, do idiotismo, do aleijão de nascença desde o berço. O corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. O sangue é elemento básico de equilíbrio do corpo perispiritual. Os neurônios guardam relação íntima com o perispírito. Portanto, a ação do álcool no psicossoma é letal, criando fuligens venenosas que saturam no corpo psicossomático, danificando tanto as células perispirituais quanto as células físicas. Essas são razões suficientes para que nas celebrações e festejos com amigos nos bares da vida, fugir do compromisso da vã tradição da bebedeira a fim de divertir-se. O oceano é constituído de pequenas moléculas de água, e as praias se formam com incontáveis grânulos de areia. É indispensável, portanto, desligar-se daquele esfarrapado desculpismo do é só hoje, e quando convidados a comportamentos para divertir, não se deve acolher a ameaçadoríssima atitude do só um golinho, até porque recordemos sempre que uma micropicada de serpente venenosa, conquanto em pequena porção, pode causar a morte fulminante. Desse modo, ao invés de se distrair, vai se destruir. 3. Espiritismo perante as novas tecnologias. Por que será que o mundo virtual vem fascinando mais do que a vida que se levava 30 anos atrás? Permanecer neste mundo utópico, seduzidos pelas ondas eletromagnéticas da internet, diante das novas mídias, será por desconfiança, timidez, sujeição, carência de amor próprio, insegurança, solidão? Ou será ingênuo encantamento, necessidade de aventuras, realização de feitos inenarráveis, ultrapassar limites, provocar reações e alvoroços? A rigor, a era tecnológica e o mundo virtual têm ampliado e facilitado a vida humana em face do rápido acesso à informação. Nesse contexto, a internet é a maior rede mundial de comunicação, ligando centenas de milhões de computadores, smartphones, tabletes, iPhone, iPad com enorme quantidade de pessoas de interesses variados, seja nos negócios, nas pesquisas, no lazer, na comunicação, e tantas outras áreas quanto se possa imaginar. Estatísticas comprovam que os britânicos passam quase metade do dia consumindo mídias,
E o Brasil tem um dos maiores índices globais de uso diário de smartphones. Os dados mais recentes do Ibope, Nielsen, calculam em 54,4 milhões o número de usuários da internet em casa e no trabalho. Na pátria do Evangelho, o tempo médio de navegação na web tem sido de 65 horas e 11 minutos por pessoa, e pesquisa da consultoria Accenture aponta que o Brasil liderou as compras de celulares e TVs HD em 2010. A psicóloga Christine Grant adverte que os impactos negativos dessa cultura do sempre ligado são que a sua mente nunca descansa. Você não dá ao seu corpo tempo para se recuperar e fica sempre estressado. Por outro lado, Chris Kozup, diretor da empresa de telecom Aruba Networks, afiança que nem tudo é negativo, pois é estudo conduzido pela própria empresa mostrando que essa ideia de estar sempre ligado está, na verdade, ajudando os trabalhadores a gerenciarem o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. É evidente que o uso exagerado dos aparelhos tecnológicos torna as pessoas mais ausentes. Basta observemos que não são poucas as pessoas que se distraem de uma tarefa para checar seu perfil nas redes sociais, ou perdem uma conversa na mesa do restaurante porque vão responder mensagens no smartphone, etc. Pesquisas mostram que nossa concentração média é de 3 a 5 minutos antes que acabemos nos distraindo, no estudo ou no trabalho. A maioria dessas distrações são tecnológicas, alertas de mensagem, torpedos, e-mails, etc. Até a mídia televisiva transformou-se. Em programas de TV dos anos 1980 e 1990, o tempo de cada cena era muito maior do que é nos programas atuais, que se adaptaram à atenção mais curta dos telespectadores. Revistas também fazem reportagens cada vez mais curtas. Muitas pessoas já não conseguem mais ler integralmente, elas apenas passam os olhos. Hoje em dia, os familiares vão almoçar ou jantar algemados aos seus celulares. Destarte, obstrui-se o tempo para conversas caseiras. Se cada um estiver hipnotizado em seu celular ou smartphone, que interação familiar sobrevirá e que diálogo ocorrerá? Nenhuma. No momento as pessoas estão muito empolgadas com a tecnologia e agem como crianças em uma loja de doces, querendo experimentar tudo. Muitos pais talvez se preocupem com o tempo gasto por seus filhos, e por eles próprios, na internet, mas provavelmente poucos, pais e filhos, ousariam passar 6 meses completamente longe da web, da TV e de smartphones. Porém, uma coisa é certa: qualquer família que não fica algemada nas redes sociais da web, que não é obcecada pela tecnologia, consegue atrair amigos e parentes e acende a chama da boa conversação presencial com pessoas queridas. Sem os exageros acima, e considerando que o mundo está passando por intensas mudanças, principalmente aquelas movidas pela força do instinto, em que a violência substitui o diálogo e a compaixão perde para o ódio, cremos que o espírita pode e deve recorrer às mídias tecnológicas, onde encontra um excelente meio de divulgação doutrinária, em face da sua facilidade, versatilidade, abrangência, interatividade e baixo custo. É corriqueiro notarmos celulares nas mãos de cidadãos de todas as classes sociais. Com as novas mídias tecnológicas interligadas pela internet, consegue-se atingir uma população anônima que não pode ou nem sempre vai a um centro espírita. Ao ponderarmos sobre a capacidade de persuasão das novas mídias, somos compelidos a refletir sobre a antevisão de Kardec no século XIX, quando pronunciou: uma vulgarização em larga escala, feita nos jornais de maior circulação, levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundá-las e, multiplicando-lhes os adeptos, imporia silêncio aos detratores, que logo teriam de ceder, diante do ascendente da opinião geral. Nos dias de hoje, existem inúmeros grupos de estudo e discussões sobre temas espíritas, na internet, com um conteúdo magnífico.
não há dúvida de que é um excelente instrumento de divulgação, especialmente pelo fato de atingir longas distâncias, e, até mesmo, outros países, onde a doutrina espírita, ainda, é pouco conhecida. Pela rede de computadores, surge uma nova era para o movimento espírita, sobretudo, na diretriz dada por Ismael ao Brasil. Há 2000 anos, Paulo de Tarso teve que andar a pé, cerca de 15.000 quilômetros, para divulgar a Boa Nova. Hoje, Deus nos oportuniza, do conforto da nossa casa, participar de estudos interativos em salas espíritas, a exemplo do uso do Pautalk, e, com isso, espalharmos a terceira revelação aos mais longínquos recantos da Terra. Por essas relevantes razões, é interessante que as casas espíritas busquem os recursos tecnológicos como retroprojetores, data shows, áudios, vídeos, filmes, microfones, caixas de som e todo o ferramental disponível que seja útil e aplicável para o aprendizado das verdades da vida, mas, principalmente, através desse imenso e irreversível universo de utilização da informação por meios eletrônicos. Devemos acreditar na força da realidade virtual como um meio prestigioso de publicação espírita. Entendemos que em poucos anos as novas mídias tecnológicas através da internet serão as maiores vias de interação do movimento espírita mundial. Por esses recursos tecnológicos os livros espíritas poderão ser disponibilizados em hipertexto, em versões de consulta simplificada. Relatos específicos deverão ser colecionados e indexados para pesquisa rápida. Atualmente pode ser disponibilizada nas novas mídias toda a literatura das obras básicas da doutrina dos espíritos. Ou seja, estamos diante da possibilidade de construirmos e acessarmos instantaneamente todas as informações espíritas em todos os ambientes culturais da humanidade. 4. Exaltemos a brasilidade verde e amarela na pátria do Evangelho. Há exatos 11 anos, na cidade mexicana de Mérida, mais de 110 países assinaram a Convenção Nações Unidas contra a Corrupção. O referido acordo prevê a cooperação para a recuperação de somas de dinheiros desviado dos países e a criminalização do suborno, lavagem de dinheiro e outros atos de corrupção. Nas celebrações do Dia Internacional contra a Corrupção, o Procurador-Geral da República do Brasil defendeu a punição de todos os envolvidos no esquema de corrupção que acontece há décadas no âmbito de esplêndida instituição petrolífera brasileira. Na Europa existem empresas que dispõem em seus orçamentos de uma parcela para gorjeta, propina, de auditores ou de gerentes de empresas que lhes compram os produtos. A cultura da desonestidade chegou a tal ponto que na Alemanha era prática normal que o dinheiro gasto em gratificação, propina, no exterior pudesse ser declarado e ser abatido no imposto de renda. E a justificativa era o total respeito à cultura nativa. Se a corrupção faz parte do cotidiano de um determinado país, não seriam os alemães a lutar contra a maré, prejudicando seus próprios negócios. Nesse caso, os fins justificam os meios, e todos saem satisfeitos. O subornado com dinheiro extra no bolso, os funcionários com seus empregos, a empresa com seus negócios, o governo com seu imposto e o povo no charco. Nos noticiários brasileiros percebemos que os governantes não conseguem escapar da corrupção. O noticiário político é um mar de lama, na área econômica, e rompem golpes dos mais variados tipos, com prejuízos globais em cifras de bilhões de reais. A desonestidade chega ao seu cume ante os comportamentos maquiavélicos na administração do Estado. Os nossos governantes, ao defenderem a falácia de que os fins são justificados pelos ilegítimos meios, têm contaminado a coletividade, pois a sociedade se espelha e justifica seus vícios morais nas tramóias do governo. Diante da constrangedora deterioração da ética, da malversação do dinheiro público, do total aparelhamento de todas as instâncias jurídicas e legislativas, com enfoque na sustentação da impunidade,
Irrompeu-se no cenário brasileiro uma espécie de afasia da população, ganhando espaços preciosos a timidez e a omissão generalizada. Jazem reclusos ou amordaçados os segmentos midiáticos, os religiosos, os grupos familiares, as instâncias militares, os indiferentes jovens, os agentes administrativos e outros atores públicos, sem o entusiasmo patriótico e o interesse para a reorganização da brasilidade verde-amarela, visando alcançar uma pátria totalmente livre do demagógico jacobinismo ideológico que confunde a humanidade desde a Revolução Francesa aos alucinados gritos de protesto proferidos em 1848 sob liderança dos camaradas Carlos e Frederico, Carl Friedrich. O efeito daqueles alucinantes berros originários do famoso Manifesto de 1848, ensaiado em 1871 pela Comuna de Paris, contraditada pelos trabalhadores que mataram-se na Primeira Guerra Mundial, foi o catastrófico morticínio de dezenas de milhões de seres humanos a partir de 1917, na URSS e doravante na China, Camboja, Cuba, Coreia do Norte. Quem sabe esteja faltando no Brasil o equilíbrio para o reencontro do caminho da ação pacífica e constante, por causa da descrença dos valores da honra cidadã. Estamos atravessando o apogeu de um ciclo desmoralizante que a tudo tem atingido com a alienação emocional de uma sociedade apática e visivelmente sem norte. Como já anunciava Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Dentro desse triste panorama, a população tem sobrevivido sob os escombros da má gestão pública e está diante de um horizonte emblemático na pátria do Evangelho, considerando a anarquia da corrupção que fatalmente acarretará consequências assombrosas para a paz social. No Brasil, conquanto as rédeas do poder permaneçam desde 1990 nas mãos de determinados políticos que não têm nenhum escrúpulo e nem compromisso com a honra, não podemos jamais desanimar das virtudes, nem zombar da honestidade e muito menos nos envergonharmos de agir patrioticamente. Por felicidade, há exemplos de cidadãos que não se envergonham de trabalhar em patamares de honestidade. Fulanos simples do povo, que ao acharam objetos perdidos como celulares, carteiras, bolsas, cheques devolvem aos seus legítimos donos quando poderiam valerem-se do famigerado achado não é roubado e tirar vantagem, mas não o fazem. Pessoas simples que devolvem altas quantias em dinheiro encontradas em pastas, bolsas ou caixas aos donos ou às autoridades. Portanto, nem todos os cidadãos da nossa admirável pátria são corruptos ou corruptores, por saberem que a corrupção esfolha como chibata cruel e faz correr o sangue no dorso do brasileiro. Um Brasil, legitimamente nacional, é construção de todos bons brasileiros. Os filhos do Brasil não podem se ajoelhar diante da putrefação moral e da corrupção que sangra o coração da pátria e do Evangelho. Urge orar, exorar a Ismael, pedindo-lhe que implore diretamente ao governador do planeta a imediata intercessão a favor bons brasileiros e das futuras gerações de brasileirinhos. Sim. Que Jesus tenha comiseração de todos nós, filhos desta abençoada pátria verde e amarela. 5. Espiritismo Internet, perigos e potencialidades. Cientistas do Instituto Alemão para o Estudo do Trabalho compararam as tendências nos números de casamentos e na proliferação na internet de imagens e filmes pornográficos e concluíram que o aumento da busca da pornografia na rede mundial de computadores levou as pessoas a optarem por manterem-se longe do matrimônio. Diante disso indagamos: será que a lógica do casamento é a busca da satisfação sexual? Obviamente para os lascivos, concupiscentes, libertinos, sim, pois os seus valores estão sob os cabrestos dos apelos sexuais e se mantêm anestesiados nos narcóticos da erótica virtual,
completamente aprisionados sobre os aguilhões do apetite selvagem do instinto sexual. Para os estudiosos do Instituto Alemão, conforme cresceram as opções de satisfação sexual antes do casamento, a necessidade de se casar para atender a essa satisfação sexual diminuiu. Dessa maneira, no mesmo período que houve a invasão da pornografia na internet, o casamento perdeu o status, concluíram os estudiosos. A internet tornou a pornografia de fácil acesso e barata, e os buscadores de pornografia teriam menos chances de serem estigmatizados por acessar, com privacidade, um website adulto, do que comprando, publicamente, revistas eróticas em uma loja. A pesquisa também descobriu que consumidores de pornografia em geral frequentam menos um culto religioso e têm mais chances de trair o parceiro. Obviamente não há nada de espiritual na efígie pornográfica. O abuso de conteúdo erótico de fácil e rápido acesso na web e outros meios de comunicação permite que as pessoas sejam expostas regularmente à excitação da sexualidade e tenha instituído na mente incauta uma visão distorcida da carga genésica. Quem duvida que a pornografia é a exaltação da prostituição? Infelizmente há aqueles que sob o guante do delírio abonam a pornografia como sendo boa para a sociedade. Atualmente a pornografia é uma indústria poderosa, que degrada e desumaniza homens e mulheres, e movimenta quantias vultosas de dinheiro. Há estudiosos que afiançam e acreditam que o uso excessivo de pornografia online está criando uma geração de homens e mulheres desajustados. Tanto quanto devemos prestar atenção redobrada ao atravessar uma avenida de trânsito intenso, devemos ter a máxima cautela ao navegar na web, pois os perigos são reais. Devemos estar atentos para evitar cair em arapucas cibernéticas. Mas apesar dos riscos e temeridades, não devemos demonizar a internet tal qual fazia a Inquisição na Idade Média, queimando os livros e dilacerando a cultura. Apoiados no bom senso doutrinário, é importante aprendermos a enfrentar os desafios cibernéticos, com a intenção de procurar a verdade e de esclarecer os interessados. É bastante salutar que saibamos separar o trigo do joio. A internet, a despeito das informações incorretas, das agressões, das infâmias, da degradação e do crime, é sem dúvida um instrumento de grandiosas realizações que dignificam o homem e preparam a sociedade para um porvir mais promissor. É evidente que a internet é importante para todos nós. Com ela podemos ler a maioria dos jornais e podemos acessar um sem número de enciclopédias e também sondar os filmes que estão em exibição nos cinemas. A rigor, utilizamos uma parte ínfima da vastidão de temas e materiais que se podem conseguir na rede mundial de computadores. Por outro lado, nem sempre é tarefa fácil distinguir entre o conteúdo interessante e a mensagem perigosa ou ilegal. Dos riscos iminentes que estremecem a mente humana. Não faltam os sites de conteúdo racista, xenófobo, ou de puro incitamento à violência. Mas recordemos que a internet está presente nos hospitais, nos tribunais, nos ministérios, nas agências bancárias, nos supermercados, nas lojas, nas escolas, na segurança de nossas casas e empresas. Enfim, permite fazer uma movimentação bancária, compras, observar nota na escola, realizar trabalhos escolares e profissionais, pesquisas. Eis aqui alguns dos exemplos de como estamos mais envolvidos com a informática do que se possa imaginar. Vivemos num estágio social em que o mundo virtual é quase o real, mas ele nos surge como sonho. Alguns sonham com cuidado, outros se perdem nos cipoais dos delírios oníricos. Em todos esses estágios há o perigo disso virar pesadelo. Esse é o preço que a sociedade contemporânea paga pelo avanço da tecnologia da informação, apesar de muitos cidadãos ainda não terem se dado conta de que seus atos pelas vias virtuais estão estabelecendo desastres morais de consequências imprevisíveis. Diante do exposto indagamos, como garantir a legitimidade desse monumental instrumento de trabalho para o espiritismo?
O que fazer para explorar mais o enorme potencial de divulgação da doutrina espírita através da internet? Cremos que os departamentos de divulgação dos centros espíritas, bem como federações espíritas, deveriam investir na área virtual. São questões importantes e devemos refleti-las para que possamos entender como aplicar a internet corretamente no ambiente espírita. Nesse caso, a vigília equilibrada é fundamental para atingir uma abordagem balanceada, que possa assumir plenamente a tecnologia que temos disponível e, simultaneamente, projetar os objetivos maiores do trabalho espírita que está sendo desenvolvido na Terra, por permissão do Cristo. 6. A nicotina satura o copo espiritual dos fumantes. Há meio século os cantores Roberto e Erasmo Carlos lançaram a música É Proibido Fumar. Passados 5 décadas, a canção é oportuna e pode ter soado como premonição naqueles momentos tão afastados dos anos de 1960, considerando que hoje está em pleno vigor no Brasil a Lei Federal Antifumo, que proíbe fumar em locais fechados de uso coletivo, públicos e particulares, de todo o país. Em resumo, assegura lugares completamente livres de cigarros e do cheiro de fumaça. Está terminantemente proibido cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e similares em locais como hall e corredores de condomínios, restaurantes e clubes. Mesmo que o ambiente esteja apenas parcialmente fechado por parede, divisória, teto ou toldo. A lei extingue os nifandos fumódromos e extingue a propaganda comercial de cigarros até mesmo nos pontos de venda, onde era permitida a publicidade em displays. Fica permitida a exposição dos produtos, acompanhada por mensagens sobre os males provocados pelo fumo. Além disso, os fabricantes terão que aumentar os espaços para os avisos sobre os danos causados pelo tabaco, que deverão aparecer em toda a face posterior das embalagens e de uma de suas laterais. Todavia, como estamos na pátria do jeitinho, a lei tem as suas brechas e consente fumar em áreas ao ar livre, parques, praças, espaços abertos de estádios de futebol, vias públicas e em tabacarias, que devem ser voltadas especificamente para esse fim. Entre as exceções, pasme, estão cultos religiosos, onde os fiéis podem fumar, caso isso faça parte do ritual. Conquanto inconcebível, em nosso país um ritual pode permanecer acima da lei, afinal de contas é constrangedor não permitir que os espíritos deem cachimbadas, charutadas, tragadinhas. Portanto, eles não precisam obedecer às leis dos réis mortais. Devemos pautar as nossas atitudes e as nossas regras de conduta, na sociedade, pelos resultados de pesquisas científicas bem conduzidas. Gostem ou não os fumantes daqui do além-túmulo, o século XX testemunhou as importantes descobertas sobre os malefícios do fumo para a saúde. Graças ao aprimoramento das técnicas de investigação epidemiológica, muito se sabe sobre o assunto. No ano 2000, um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) considerou o tabagismo a maior pandemia de todos os tempos. São vários os estudos científicos baseados em evidências que não deixam qualquer sombra de dúvida de que o tabaco é cancerígeno. Desde 1964, quando foi feita a primeira descoberta em relação ao câncer de pulmão, outros cânceres tiveram seu aparecimento relacionado ao tabaco como, por exemplo, câncer de boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rins, bexiga, colo de útero, estômago e fígado. 3 equipes de pesquisadores, que publicaram estudos nas revistas Nature e Nature Genetics, apontaram 2 áreas de variações no cromossomo 15. Fumantes ou ex-fumantes que têm as 2 cópias das 2 variantes, uma herdada do pai e outra da mãe, que são cerca de 15%, têm um aumento entre 70% e 80% de risco de desenvolver câncer pulmonar.
Sabemos que a ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico. Segundo ensina o espírito Emmanuel, o problema da dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do perispírito ceda lugar à normalidade, o que, na maioria das vezes, tem a duração correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, o tratamento dele, no mundo espiritual, ainda exige cotas diárias de sucedâneos dos cigarros comuns, com ingredientes análogos aos dos cigarros terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente, até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. É evidente que há pessoas que fumam e conseguem alimentar pensamentos de bondade no cotidiano, a despeito de estar aniquilando o corpo físico, e há aqueles que, embora não fumem, são viciados no dinheiro, no sexo, no álcool, na maledicência e noutras iniquidades. Deste modo, via de regra, é menos lesivo para a sociedade um fumante bondoso do que um não fumante depravado. 7. Terrorismos e fundamentalismos consumem os humanos irracionais. Dois homens vestidos de preto, encapuzados e armados com fuzis automáticos abrem o fogo na redação de Charlie Hebdo, em plena reunião de pauta, aos gritos de Allah Akbar, Allah é grande. Matam 11 pessoas na sede do jornal e um policial na saída, antes de fugir de carro rumo à zona nordeste de Paris. A maioria das capas de jornais pelo mundo tem a cor dominante preta em sinal de luto, e anônimos colocam flores, lápis, velas e mensagens perto da sede de Charlie Hebdo. Toda a França respeita um minuto de silêncio, enquanto os sinos dobram na Catedral Notre-Dame de Paris. As luzes da Torre Eiffel, outro cartão postal da cidade, são desligadas por alguns instantes às 20 horas. Não há, ao menos por enquanto, uma definição oficial no plano internacional sobre o que é propriamente o terrorismo, mas se pode considerar como terrorista todo e qualquer ato ou organização que utilize métodos violentos ou ameaçadores para alcançar um determinado objetivo político. Assim, sequestros, atentados a lugares públicos e privados, ataques aéreos, assassinatos ou outras formas de agressão podem ser relacionados com o terrorismo. Embora as definições de terrorismo sejam imprecisas, a atuação dessas organizações é antiga, a exemplo do atentado de Sarajevo, em 1914, constituído pela Organização Mão Negra e que culminou na morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, estopim da Primeira Guerra Mundial. Os maiores grupos terroristas da atualidade são de origem islâmica, como a Al-Qaeda, majoritariamente composta por muçulmanos fanáticos e tem por objetivo erradicar a influência ocidental sobre o mundo árabe, o Boko Haram, organização anti-ocidental que objetiva implantar a Sharia, lei islâmica, no território da Nigéria, o Hamas, sigla em árabe para Movimento de Resistência Islâmica, é temido pela maioria das organizações internacionais e estados. Atua nos territórios da Palestina, tendo como objetivo a destruição do Estado de Israel e a consolidação do Estado da Palestina, o Estado Islâmico, EIS, grupo terrorista jihadista que age no Iraque e na Síria, tendo surgido em 2013 como uma dissidência da Al-Qaeda, inspirando-se nesse grupo e o Talibã que atua no Paquistão e no Afeganistão, também preocupado com a aplicação das leis da Sharia. É o nome que se dá ao direito islâmico. Os discursos psicopatológicos e religiosos são apontados como fatores de compreensão causais da questão terrorista na atualidade. Na difusão midiática, esses elementos são a base para a compreensão do fenômeno, eliminando, praticamente, fatores sociopolíticos e econômicos do seu discurso. Contudo, a busca pelo entendimento mais amplo do problema envolve conhecimento das relações internacionais, história, política e sociologia e antropologia,
aos quais o jornalista atualizado pode recorrer, sempre que se reportar ao terrorismo islâmico contemporâneo. Muitas vezes temos a impressão de que a forma da religiosidade amada e eventualmente violenta, conhecida como fundamentalista, é um fenômeno puramente islâmico, ideia imposta por Israel e os Estados Unidos. Porém, o fundamentalismo é um fenômeno mundial e,